A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Elisete. Eu venho aqui deixar uma porção da palavra de Deus para o teu coração. Se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Vou ler alguns versículos. O versículo 3 diz assim: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O outro: Levanta-te, que é o versículo 9. Levanta-te e vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 17, eu li o versículo 3 e depois eu li o versículo 9. Essa passagem fala do profeta Elias. O profeta Elias era um homem de Deus. E naqueles dias ele pregava contra o pecado. Havia no meio do povo de Deus o pecado, a idolatria, a desobediência, o esquecimento dos mandamentos. Naqueles dias quem governava era o rei Acabe, casado com Jezabel. Então Elias sempre tinha uma palavra de confronto às atitudes daquele rei, às atitudes de Jezabel e às atitudes daquele povo naquela situação. Então, com a autoridade de Deus, Elias diz a Acabe que haverá um longo período sem chuva, que não haveria chuva e nem orvalho. E essa falta de chuva afetaria toda a nação, todo o povo, né? Porque não teria como plantar, não teria como a terra produzir, os ribeiros se secariam, haveria uma escassez muito grande. E assim foi, e assim aconteceu conforme a palavra do profeta, debaixo da autoridade de Deus. Então o Senhor pede para que o profeta Elias vá para um ribeiro que ficava em Querite. E olha só, essa palavra Querite, esse nome Querite, ele tem o significado de cortar, deixar na medida certa. Há muitas situações na nossa vida que nós não entendemos. Há muitos lugares que o Senhor nos leva que nós não entendemos. Mas há um trabalhar de Deus na nossa vida. Há muitas coisas que precisam ser cortadas. Jesus falou que a árvore que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto. Então a vara que dá fruto, ela vai ser podada para dar mais fruto. Então, o podar, o cortar, o deixar na medida não é uma situação fácil. Muitas vezes nos causa dor, nos causa muita dor, porque estamos sendo cortados para quê? Para nos encaixarmos no propósito de Deus. Muitas vezes carregamos coisas em nós e bagagens em nós que é somente excesso, e o excesso para Deus não serve. Deus não trabalha com excesso, Deus trabalha com medida certa. Deus é o Deus que tem um ponto certo na minha vida e na sua vida. Às vezes você está passando uma luta, uma situação, uma dificuldade, da qual você tem derramado lágrimas e dito: Senhor, mas eu tenho um ministério, o Senhor tem um chamado na minha vida. E por que eu estou passando por essa situação? Saiba que você está em Querite. E Querite é cortar, Querite é deixar na medida certa, Querite é nivelar, Querite é colocar no prumo. E o Senhor faz isso conosco, por quê? Porque o Senhor quer que nós venhamos a viver coisas maiores, planejadas por Ele mesmo, planejadas pelo próprio Deus, mas que o excesso da minha vida não vai deixar eu viver essas promessas. Nós não podemos seguir uma caminhada ou uma corrida, como diz o apóstolo Paulo, com bagagens. Precisamos deixar as bagagens e correr livremente para o alvo. A bagagem atrapalha, a bagagem cansa. Aquilo que é excesso vai causar um peso desnecessário na nossa vida e muitas vezes não vamos conseguir viver de forma plena aquilo que Deus tem preparado para nós, assim como Deus tinha preparado na vida do profeta Elias. É claro que é um ministério maravilhoso de profeta, falava e acontecia, mas o Senhor estava tratando também com o profeta aqui, colocando ele na medida certa. E ali ele foi alimentado por ordem de Deus pelos corvos.
tanto de manhã quanto à noite, e durante o dia ele bebia da água do ribeiro, até que esse ribeiro se seca, não estava chovendo. Então, ele sai dali segundo a palavra de Deus. Primeiramente, Deus fala para ele ir para Querite. Depois, Deus fala para ele ir para Sarepta. Sarepta tem um outro significado muito importante, que significa fundir, refinar, fornalha de fundição. Que situação! Primeiro ele foi cortado, primeiro ele foi podado, primeiro ele foi deixado na medida certa para se encaixar. Mas o processo completo está na fornalha. Queimar todas as impurezas, queimar todos ainda aqueles requisitos que ainda ficaram na vida do profeta e que muitas vezes está na minha vida e na sua. Aí o Senhor nos manda o quê? Para sermos refinados, para sermos purificados, para sermos limpos. Deus tem seus meios de trabalhar, seus projetos, os seus planos para a nossa vida, para que nós venhamos a produzir para Deus, para a glória dele, para o reino dele. É para isso que o Senhor nos chamou. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ser mandados para o Querite. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ser mandados para Sarepta. Nós vamos passar pela fornalha para que Deus possa olhar para nós e usar as nossas vidas da maneira que Ele quer, porque lá na frente Deus tem um propósito, lá na frente Deus tem algo a realizar, mas é necessário que nós estejamos encaixados. Se não tiver encaixado, não acontece, e fora do tamanho não encaixa. Fora do tamanho não encaixa, não adianta. Deus vai trabalhar, Deus vai podar, Deus vai colocar na medida certa e vai doer. Mas vai valer a pena, porque é para a glória de Deus. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. Você que está me ouvindo é um instrumento. Você que faz a obra de Deus é um instrumento. E às vezes você está no deserto, na dificuldade. Saiba que Deus está trabalhando na tua vida. Você que ainda não conhece o Senhor, mas tem um chamado desde o ventre. Saiba que Deus tem um plano na tua vida para você se chegar a Ele. Deus tem um projeto para você. Mas Deus não usa ninguém fora da medida. Deus tem o critério dele. O meu critério não serve para Deus. Mas ele tem o dele, ele coloca dentro do prumo, ele coloca na medida certa. Então, Sarepta, ele vai o quê? Para a fornalha. Lá ele vai ser o quê? Refinado. Ser refinado, além de estar na medida certa, refino, equilíbrio. Os servos do Senhor precisam ter equilíbrio, precisam ter a dosagem certa. Nós não podemos andar nas extremidades. Precisamos estar equilibrado. Por isso que o fruto do Espírito ele tem que ser manifesto na nossa vida, a temperança, a moderação, o domínio próprio. Isso é o que? Ser refinado. Ser refinado por Deus. E Deus é um Deus que usa meios improváveis, porque aqui neste capítulo nós vemos dois meios improváveis. Primeiro, os corvos que traziam alimento. Segundo, uma viúva que estava numa situação caótica, esperando a morte, mas que foi um instrumento de Deus para o profeta. Deus usou esses dois meios improváveis. Creia que Deus tem meios improváveis para trabalhar na tua vida, para te manter de pé, para te sustentar. Deus tem meios improváveis e Deus também é o Deus que ordena. Porque Ele ordenou aos corvos e Ele ordenou à viúva. E Deus é o Deus que ordena. Saiba que Deus tem uma ordenança hoje para a tua vida. Deus tem uma ordenança hoje para a minha vida. Nós muitas vezes não estamos sabendo o que está acontecendo no mundo espiritual, mas há uma ordenança de livramento para nós, uma ordenança de sustento, uma ordenança de cuidado da parte de Deus, de provisão. Porque lá na frente, quando Deus manda novamente, já passado que 3 anos, mais de 3 anos sem chuva, um caos total, Deus usa esse mesmo profeta para orar. E Deus abrir as janelas dos céus, as comportas dos céus e derramar chuva e responder com fogo uma oração.
quer que tua oração seja respondida, quer que tua oração seja respondida com fogo e quer que as comportas do céu se abram através da tua oração. Aceite passar pelo querite e aceite ir para Sarepta. Aceita ser cortado e ser deixado na medida certa. E aceita também ser refinado, porque Deus tem um plano na tua vida, um projeto. Mas é preciso passar por esse processo antes, para a glória de Deus. E assim eu deixo essa palavra para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus.